Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live, hoje com uma grande amiga, a Estela, que a gente está começando aqui a Universidade do Corredor, né? Então, deixa eu adicionar aqui a Estela, que ela já entrou. E cadê a Estela? E já solicitou uma série de lives sobre o mundo da corrida aí, né? Através lá do novo link aí da Universidade, do Instagram da Universidade do Corredor. Fala, Estelinha! Oi, boa noite, Rogério. Boa noite, Como é que pessoal. você... Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo ok? Tô te ouvindo super bem, tudo Ó, tranquilo, Estelinha. Show de bola. E, Estela, eu estava falando aqui que eu estou iniciando um projeto novo desse ano aí da Universidade do Corredor, que a ideia é mostrar dicas, né, da minha experiência aí sobre corrida, mas dica muito simples, sabe? O vídeo de dois, sim, 3 minutos, então tem um Instagram aí, se a galera depois quiser aí seguir, Universidade do Corredor. E aí eu queria já começar exatamente com uma pessoa que eu admiro muito, que eu já tive a oportunidade de treinar, né? E, poxa, e hoje se tornou uma das principais ultramaratonistas aqui de São Paulo, o que é muito bom, que é da nossa cidade, né? Aliás, a nossa cidade é rica em tanta coisa, né? Tem o urbano, tem você, Piracicaba sempre se destacando. sempre se destacando, é uma coisa muito interessante. E aí, Estela, quando eu converso com alguns corredores da área, tanto alunos meus, né, como pessoas acham que a realidade do ultramaratonista é tão longe, né, É, da realidade de uma pessoa comum. E a ideia de trazer você é exatamente essa, da gente poder conversar um pouquinho sobre essa realidade, né, de como e os caminhos que te levaram exatamente a ser uma das grandes ultras aí do país. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes, tá. Estela. Fala um pouco aí de você, da sua vida, um pouco, Ô, que isso é importante. ô, Rogério, eu tava pensando agora aqui, não planejei, juro, mas eu fiz minha primeira maratona com você, minha primeira entrevista na rádio com você, e tô fazendo a primeira live com você, hein? Olha só. Oh, verdade. E a entrevista na rádio foi um sucesso, Foi, cara. A foi, galera foi bem ouviu legal. e foi muito boa. Bom, as pessoas de Piracicaba já devem me conhecer, mas eu vou falar um geralzão. Até porque tem galera do Rio aí, ó. Tem um pessoal. Tem galera do Que Rio, bom, meus fico amigos feliz. do Rio estão aí que eu já vi. Que legal. Então, eu sou uma mulher comum, no sentido de que eu trabalho, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe, né? Então, eu tenho a rotina comum, como todas as pessoas têm. A diferença é que quando tem prova, eu tenho que acordar às 5:30 da manhã e sair para a rua. Essa é a diferença. Então, o que diferencia a minha vida de atleta é essa, é o treinamento. A disciplina, que a gente sabe que tem que ter, né? Mas fora essa parte, eu sou uma pessoa comum. Eu não sou extraordinária, eu não sou uma pessoa, eu sou amadora, tenho patrocínio, tá? Até hoje eu venho trilhando isso daí, sem buscar isso. Foi uma opção minha mesmo, assim, de ser uma atleta amadora e correr por prazer com disciplina. Legal. Estela, me fala uma coisa, como é que começou a sua história com a corrida? Conta aí um pouquinho disso. Eu sei que foi lá no clube do Sesc, né? Foi. Mas conta um pouquinho aí. Eu comecei no SESC em 2011, ano que vem vou completar 10 anos. E como todo mundo, eu comecei assim para manter a saúde, para perder peso, esse tipo de coisa que principalmente as mulheres, né? E lá eu me encontrei assim num grupo maravilhoso e super heterogêneo. Então tinha gente que caminhava, tinha gente que corria, tinha de tudo. E eu fui gostando, fui fazendo, né, aquilo. E aí até a própria professora da época falou, olha, aqui é muita gente, é misto, é um grupo misto, então cada um vai fazendo aquilo que buscou, aquilo que dá.
Como eu vi que eu gostei, eu me identifiquei, eu já pensei, falei, puxa, eu vou vou começar a fazer um treino. E aí, depois, quase um ano, a evolução até que foi lenta, assim. Depois de quase um ano, eu fui pensar em começar a fazer uma meia maratona. Mas antes disso, eu corri 5 e 10 quilômetros, várias provas do Sesc, fiz várias. E aí, né, Rô, você sabe, eu fui estudando isso. Falei, puxa, eu vou correr, eu tenho que estar bem alimentada. Eu tenho que estar bem fortalecida. Então, eu já fui procurar uma nutricionista. Eu já fui no cardiologista. E assim, uma coisa vai levando a outra. Mas eu comecei no Sesc, sim, no grupo de corrida e caminhada em 2011. Legal. Estela, eu tive a oportunidade de te treinar exatamente na sua primeira maratona aí, como você falou, e foi muito legal, porque a FIT sempre teve uma... Eu sempre quis ter uma pegada muito de qualidade de vida, diversão, alegria, né? E foi um grupo muito legal aquela época lá que a gente formou para a Maratona do Rio. E quais as principais dificuldades que você encontrou ali no começo, né? No começo, quando você... Primeiro, você pensou que você era uma pessoa fora da curva, assim, em ultras, né? Em provas longas, você achava que você tinha esse aporte ali, essa pegada? E como é Não, que foi esse treinamento aí, essa evolução gradativa que aconteceu contigo? olha, quando eu saí do Sesc, eu não sabia que tipo de atleta eu era. Se eu era um atleta veloz, se eu era um atleta resistente. Eu fui identificando isso com você, que foi a primeira assessoria, né? Que eu fiz, você, primeiro treinador que eu tive. E aí que eu fui identificando que eu não era tão veloz, mas que no moderado forte eu já ia bem. Eu fui identificando ali que eu tinha uma resistência, um ritmo, né? E aí eu fiz a primeira maratona, a meia maratona, tive um resultado bacana. E aí no grupo geral surgiu aquela vontade coletiva, vamos fazer uma maratona. Foi uma explosão, né? Você lembra? Todo, né? Um grupo grande. E quando eu fiz o treino para maratona, foi um sofrimento para mim, você sabe. Aquela prova foi uma via crucis, assim. Eu só terminei porque os colegas estavam ali do meu lado falando, vamos, treinamos junto, começamos junto, vamos terminar e tal. Por isso. Porque eu sofri muito. Eu sofri muito. Eu não tive lesão nem nada, mas eu sentia dor em tudo quanto é lugar. Eu não conseguia manter o ritmo. Foi muito difícil para mim. Eu achei que eu nunca mais ia fazer outra. Tá? Eu achei que eu estava louca, que aquilo não era para mim. E no dia seguinte a coisa vai mudando, né? Depois que você faz uma, você começa a pensar na outra e vá. Ou você desiste de vez, ou você se apega naquilo. Então foi muito difícil. Eu não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei, não. E tem uma foto lá dessa prova, né, que foi tão clássica lá de vocês todas se abraçando lá junto, é que o pessoal lá do Rio, Isso. meus amigos me sacaneiam até hoje, né? Que o pessoal fala, porra, o cara tá lá em Piracicaba, vem pra cá, fica saindo na Maratona do Rio essa foto todo ano. E, Então, a e nossa foi revista, exatamente né? esse momento mesmo especial lá de vocês, né? Essa foto saiu numa revista, né, Rô? Saiu, saiu numa, não, saiu no perfil da maratona, né? Saiu no, tá usando aí, é melhor o retorno mesmo pro negócio. Maridão falou aí, ô filho, quem falou? Ah, é a equipe de apoio, o maridão. Que, é bom, é bom, eu esqueci de falar isso, mas é legal porque fica mais nítido aí mesmo. Agora, Estela, quando a gente pensa numa ultra, né, tem muita gente que fala que são pessoas que são meio fora do comum, assim, gostam de sofrer tanto, né? É. Mas eu acho que, assim, pelo menos quando eu corria prova longa, né, na época que eu fazia corrida de aventura, parece que você entra ali num flow, né? Depois de um tempo, você entra ali numa média que você vai embora, você começa a curtir No e tal. automático. Como é que é as ultras para você? Como é que é a experiência das ultras? Então, como eu te falei, quando eu fiz a primeira maratona, eu já vi que aquilo não era para mim. Mas eu não queria parar.
Eu queria continuar, né? Então, eu fui identificando que tipo de atleta que eu era. E eu vi que eu tinha uma resistência, eu comecei a perceber que eu tinha uma resistência maior. Então, eu fiz 75 quilômetros, foi minha primeira prova mais longa. E eu terminei a prova zerada, como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, eu queria mais. Eu fiquei segurando tanto que no final da prova eu tinha muita energia ainda. Daí eu falei, bom, então eu vou para uma maior. Daí eu fui para os 95. De novo a mesma história. A hora que eu acabei a prova, tinha muita energia, eu queria fazer mais. E assim eu fui. É lógico que isso tem um preço, né? Quanto mais longa a prova que você faz, maior é o treinamento, não só em quilometragem, mas em intensidade também. Então, assim, Rogério, eu não indico para ninguém fazer o que eu faço. Por outro lado, eu digo que é totalmente possível, porque como eu já falei, eu sou uma pessoa comum, só que eu tenho uma disciplina de treino ali, uma planilha, uma agenda muito rígida para seguir. Então, eu não sabia que eu ia chegar nesse ponto, mas hoje eu estou muito feliz porque eu sei o que eu quero fazer. Como atleta, pelo menos, porque a vida tem tanta coisa, né? Eu sei o que eu quero fazer, eu sei até onde eu quero ir. Legal. Ô, Estela, eu vejo que você é uma pessoa extremamente disciplinada, né? E eu lembro que quando eu mandava pela e-mail para você... Aliás, eu acho que isso é uma característica até das mulheres, muito mais das mulheres do que dos homens, pelo menos que eu tive a oportunidade de passar aí na minha carreira nesses 18 anos como treinador, que as mulheres, elas tendem a ser mais disciplinadas, mas você era bem disciplinada, Sim. era muito disciplinada, né? E aí a gente vê que a disciplina é um fator importantíssimo para você alcançar seus objetivos, né? Não existe a possibilidade de alcançar objetivos sem ter essa disciplina. Não. Ou existe? Você já viu? Não existe, né? Não. E como é que você chegou nessa disciplina assim tão forte, né? Como é que é de você a característica? Você foi aprendendo, você foi tendo instrumentos, como é que foi isso? Eu sou disciplinada, eu sou virginiana, então você já sabe, é meio louco, né? Minha filha é virginiana também, já viu que eu vou sofrer aí no futuro. Vai. Eu tenho a disciplina porque eu sabia, eu queria aquele objetivo, então fui treinando. Então eu sempre pensei assim, se eu fizer o meu melhor, o meu máximo, na hora eu vou poder curtir um pouco mais. Isso não funciona muito comigo, tá? Porque na hora eu continuo ali, estressada e querendo terminar a prova, então não sei. A disciplina ela vem com o tempo, Rogério. Você pode ser característica de cada um, é lógico. Então é uma característica minha, mas eu aprendi, eu estipulei essa rotina. Então eu tenho minha rotina todo dia, eu tenho horário, eu tenho uma planilhinha colada na geladeira, uma planilhinha do Excel, com tudo que eu tenho que fazer lá, bonitinho. Mas isso vem com o tempo, sim. Porque você tem que unir o dia que você vai correr, o dia que você vai fazer fortalecimento, o dia que você vai nadar, eu estou nadando agora, uma coisa nova. Então você tem que saber isso tudo bem direitinho e você tem que unir isso no seu dia a dia, né? Isso é difícil. Daqui a pouco tá fazendo Ironman, então Ultraman, Ironman eu né? não Já tá digo, nadando, já corre. mas quem sabe? Quem sabe, né? Ô, Estela, e uma coisa também que eu acho que você tem, que é um grande diferencial que eu vejo assim num atleta, é exatamente essa força mental, né? Eu sempre falo que isso é muito importante para qualquer atleta de longa duração. Eu até uma vez conversei isso com o Jabá, né? O Jabá também é daqui de Piro, um ultramaratonista aí também, Jabá é um que os exemplo, né? americanos falam os americanos falam que é mental strength, que é essa força mental aí que é necessário ter. E eu vi que você evoluiu absurdamente nisso, né? E é uma coisa que é muito forte, que leva a disciplina que você tem, que é uma pessoa que você tem, e leva também a conquistar os objetivos, né?
O que é essa força mental aí que os grandes treinadores do mundo falam que é importante para esses atletas terem sucesso nos objetivos deles? Ah, a força mental é não desistir, né, Rogério? Porque, não, imagina, numa prova de 40 horas, você enfrenta todos os fantasmas da sua vida, viu? Então, não é uma dor física que você sente, são dúvidas, são problemas pessoais que você retoma. Você vai vendo um filminho o tempo todo. Então, isso pode te ajudar a não desistir ou, em algum momento, pode até te fazer a desistir de uma prova, tá? Então, eu acho que se você treinar bem, você confia no seu corpo, você confia que fisicamente você está preparado para aquilo, mente. E do clima, porque o ultramaratona está sujeita a mudanças climáticas. Mas tirando essa parte da natureza, a sua, você vai defender só da mente. E a sua mente, ela pode te levar a lugares inimagináveis, como ela também pode te derrotar no primeiro quilômetro. Então, eu não sei dar uma dica disso. Ah, como é que eu... Eu não sei, não tem uma receita. Mas isso eu concordo com você, que isso veio surgindo em mim. Isso vem aprimorando isso. Vem aprimorando. E eu acho que é a própria experiência, né, Estela? Nada melhor do que... Eu costumo falar o seguinte, se você consegue aliar a experiência com a sabedoria e conhecer o seu corpo, porque ninguém melhor do que você para conhecer o seu corpo, né? Você vai saber exatamente onde você pode buscar, de que forma você pode buscar isso. E isso também, a maturidade da idade vai te dando isso. Vai, a paciência. A paciência, saber que não é do dia para noite, não é do dia para noite, né? E, enfim, tem que tomar todo esse cuidado. Estela, e eu vejo que você tem o apoio da sua família de uma forma muito forte, né? E isso é muito importante para que a gente alcance os nossos objetivos pessoais. Eu vi as fotos, a história quando você foi para Badwater, que foi seu filho e seu marido, né, te acompanharem. Como é que foi essa experiência de ter a família ali junto, vivenciando o seu sonho, né? Porque é o sonho seu, mas da família inteira. Como é que foi isso? Bom, a Badwater era um sonho, né? E fazer isso com a família do lado foi muito melhor, tenho certeza. Eles, no começo, quando eu comecei a fazer 5, 10 quilômetros, eu tenho certeza, eles não me falam isso, mas eu tenho certeza que eles pensaram, puxa, é mais uma coisa que a minha mãe, é mais uma coisa que a Estela está inventando, né? E que eles devem ter achado que eu ia desistir depois de um tempo. Quando eles viram que eu persisti e que isso me fazia bem, eu acho que eles pensaram, puxa, vamos entrar nessa com ela, vamos dar apoio que ela não vai desistir mais, né? E quando surgiu a Badwater, antes quando eu pensei em fazer a BR já para me qualificar para a Badwater, eu já conversei antes. Eu falei, ó, eu vou fazer a BR porque eu quero ir para a Badwater, é meu sonho. Só que isso vai demandar treino, investimento, né? Você gasta uma grana e pouco tempo que eu estaria com eles porque eu tenho que treinar muito. Então eu precisava que eles concordassem comigo e vestissem a camisa, porque a família inteira se envolveu nisso. Então, não, ok, vamos. Daí eu parti. Daí, então, na verdade, a Badwater começou na BR, né? Eu já fui fazer a BR pensando também na Badwater. Com planejamento a longo prazo, né? Pelo menos de 2 anos foi isso, não foi? Ah, foi. Porque continua aí, vai, fala. Porque uma prova dessa não tem como você pensar assim, eu vou correr 217 quilômetros nos Estados Unidos ano que vem. Não é, você tem um caminho a trilhar. Você tem que ser qualificado, depois você tem que ser aceito, tem que planejar. Não é assim. O Caio é o seu filho, né? É meu filho. Aí, já tá dizendo aí várias coisas, que te ama, que é dura na queda, inspiração. Ele me ajudou tanto. Nossa, ele me ajudou muito, você não faz ideia.
Tadinho, Mas me viu lá no começo também, passando aquele perrengue, né? Ai, que deve ter tido medo. Falou, nossa, acho que minha mãe não vai aguentar isso aí. Mas deu tudo certo. eu adoro ler, Estela, e aí eu acho engraçado, porque eu estou lendo um livro que uma aluna minha me deu que se fala das dinastias, né? Então fala da dinastia Onassis, da dinastia Kennedy e tal. E todas as dinastias tiveram uma mulher forte ao lado, né? Não tem como você conquistar as coisas sem ter uma mulher do lado ali. E isso é muito importante, pelo menos aí quando a gente vê que você quer chegar lá em cima, enfim. E eu vejo muito isso, né? O apoio da família é essencial quando uma pessoa quer ser um atleta da performance que você tem, né? Do tipo de performance que você tem. E que, com certeza, Estela, tem muitas pessoas que te seguem, né? Que te admiram, te seguem. Na própria FIT, hoje em dia, eu sei que tem alunas que, poxa, a Estela corre muito e tal. Aí é isso que eu ia te falar. Como é ser esse exemplo para essas pessoas, né? Porque, Estela, eu te pergunto isso porque tem gente que não gosta, né? Tem gente que fala, não, cara, eu não quero isso. Mas quando a gente acaba aparecendo tanto, né? Você acaba sendo exemplo para outras pessoas que enxergam você ali como uma referência e que você quer chegar lá. Como é que é isso? É pesado, não é? Como é que é? Ó, eu sempre falo que eu não quero estimular que as pessoas a fazerem o que eu faço. Não é isso. O que eu gostaria que as pessoas entendessem é que elas são capazes. Então, se nesse sentido eu inspiro, se nesse sentido eu sou um exemplo, então isso é muito bom, é muito gratificante. Outra, você ser exemplo porque você está ao ar livre, praticando uma atividade física, porque você está cuidando da saúde, isso é sempre bom, né, Rogério? Mas eu não quero que as pessoas pensem que elas têm que me seguir e correu 21, já quer ir para maratona. Fez a maratona, já quer ir para... Não, se você se dá bem correndo 21, é a sua prova, continue fazendo os seus 21. É nesse sentido, eu não quero que as mulheres elas se sintam obrigadas, que correm, né? A aumentar a distância, porque eu faço a distância longa. Eu quero que elas corram aquela distância que elas correm bem, que é a distância que faz bem para elas. Então, assim, é bom, é uma sensação boa, mas você tem uma responsabilidade, né? Eu não posso, eu sempre penso nisso, falei, nossa, eu não posso dar um mau exemplo. Por exemplo, na quarentena, né, na pandemia, quando a gente ficou preso em casa, eu pensava nisso, ai, que vontade de sair correndo. Mas eu pensava isso, falei, puxa, alguém vai me ver correndo e falar, nossa, olha só, a Estela não está seguindo o isolamento. Então, eu segui o isolamento porque eu acredito, mas eu também segui porque eu sabia que eu era um exemplo para as pessoas. Então, eu acho que ajuda eles e ajuda a mim. E é gratificante também você saber que você, de forma direta ou indireta, né, você acaba espelhando outras pessoas a serem saudáveis, né? Porque eu acho Isso. que para chegar exatamente no nível que você chegou, exige muita dedicação, disciplina mesmo, tal, mas eu costumo falar que essas pessoas ajudam muito mais a tirar as pessoas ali do sedentarismo. Eu não sei se você lembra disso, mas eu falava para todos os meus alunos que era que nem uma pirâmide, né? Eu Então, lembro. você estava aqui na base, mas quem ia entrando via vocês lá em cima e isso acabava inspirando Inspirando. as pessoas a saírem, né, do sedentarismo. E isso é muito importante, né, Estela? Porque o mundo que a gente vive, lendo mais depois nesse pós-pandemia aí, que as pessoas ficaram tanto tempo em casa sem fazer nada, inspirar, e o mundo precisa também de exemplos bons, né? Estela, conta um pouco da Badwater, que o pessoal quer saber dessa história, o pessoal que não ouviu
na rádio, né? É. Mas eu tive alguns alunos que ouviram e falaram, cara, que sensacional. Conta essa história toda aí da Badwater. Então, eu corria 10 quilômetros ainda e eu comprei uma dessas revistas de corrida, nem lembro qual delas. E estava escrito lá, ocorreu semana passada, Badwater, a prova uma das mais difíceis no deserto e tal. Eu li a matéria e pensei, isso sim é corrida. Ficou ali. Eu tive o primeiro contato com ela. Daí eu fiz a maratona, fui para as ultras e quando eu fui percebendo que eu conseguia correr mais de 100, quando eu cheguei perto, quando eu fui fazer minha prova mais de 200, eu já estava com a Badwater na cabeça. Aí começou. A ideia já estava plantada. E aí fui fazer o planejamento. Para correr a Badwater, você tem que comprovar que você tem capacidade física, né? Que você consegue fazer uma prova daquela. Então você tem que fazer uma prova classificatória. Dentre as provas, a BR-135 aqui no Brasil é uma delas. Então eu me inscrevi para a BR e eu teria que fazer a BR dentro das 48 horas. Eu fui focada, viu, Rogério? No começo ali deu um piripaque, passei meio mal, fiquei meio assustada, mas depois que eu senti, eu falei, agora eu vou. Então eu corri bastante, eu tive um grupo de amigos que me ajudaram, né? Hoje o Peterson, que é meu atual treinador, e a mulher dele já fez a Badwater. Nós nos conhecemos durante a UAI, uma outra maratona que eu fiz. Eles, com a experiência deles, eles também eles ajudaram muito, dando as dicas e tudo que era possível. Então, eles me ajudaram ainda mais a incendiar essa vontade de fazer a Badwater. Então, sem o Peterson e a Camila, eu não sei se eu teria chegado lá tão rápido. Talvez tivesse demorado mais. Então, depois da BR, eu tive que fazer a aplicação, que é me sujeitar, né, me propor a vaga. E aí consegui, fiquei super feliz, porque eu tive um desempenho muito bom na BR. Então eu agradeço o comandante Mário por ter feito a BR e tudo mais, e eu fui muito bem na BR. E isso me ajudou a abrir as portas para a Badwater. E aí fomos. Então eu fiz a BR em janeiro, e no mesmo ano, em julho, eu fui para a Badwater. Quando o resultado saiu, em fevereiro, eu já comecei a treinar e comprar passagem. O André ficava com a parte de comprar passagem, alugar carro e ver tudo isso daí, né? E a gente teve também a ajuda de uma americana que eu conheci na BR, a Heidi, que a gente se tornou foi uma amiga nossa agora. Inclusive ela veio fazer BR ano passado, vem fazer esse ano e vai ficar aqui com a gente. Então eu agradeço também a Heidi, porque você ter um nativo lá te ajuda muito, né? Ela sabe, ela está no país dela, então ajudou muito a gente. Então essa parte logística de toda a programação ficou com o André e eu fiquei com treinamento. E a gente chegou lá alguns dias antes para poder aclimatar, porque a temperatura ela é muito alta. Pra você ter uma ideia, no dia que eu cheguei lá e fui retirar o kit, estava 51 graus. Mas a sensação, eu nem sei em graus, mas a sensação é que você é infernal. É um calor absurdo. Às vezes você não consegue nem ficar com o olho aberto. É terrível. Muito mais do que Piracicaba, né? Muito O pessoal mais. reclama de Piracicaba. E olha, você vê que Piracicaba é tão quente. Quando eu treinei para Badwater, eu não consegui um dia de super calor para eu poder fazer meu treino. Eu treinava no sol, né? Várias técnicas, mas eu não peguei um dia de sol ardido em Piracicaba. Mas enfim, nós brasileiros, a gente está mais acostumado com o calor. Mas por mais que a gente saiba, mais que conheça o calor de Cuiabá, você chegando lá é outra coisa. Então foi muito calor, foram 33 sacos de gelo, isso eu guardo sempre. E para você ter uma ideia, a cada 3 quilômetros eu parava e o Caio e a Heidi, o André dirigia, né? Eles vinham resfriar meu corpo com aqueles borrifador de jardim, sabe? Assim, jogando gelo, jogando água. E eu também recebi ajuda, orientação do Dr. Luiz, que é um médico do esporte, que eu estou com ele até hoje. A Care Club também, eles me deram todo o apoio de treinamento. Eu treinava lá já na Care Club com o Thiago Arbex, que é meu educador físico desde que eu comecei a fazer ultramaratona, eu treino com ele.
E lá no Care Club eu tive todo o apoio assim, médico, nutricionista. Eles me apoiaram para chegar na Badwater bem fortalecida. E o Dr. Luiz, eu tô com ele até hoje. Então, não dava para ir, Rogério, só com uma bananinha no bolso, entendeu? Tá? Foi uma coisa, um planejamento muito maior. E tem que ter uma equipe multidisciplinar absurda mesmo para você conquistar um desafio desse. Tem, né? eu tive que fazer uma bateria de exames. Olha, o que foi mais difícil lá, o Estela? percurso não foi difícil, porque até o percurso da BR mesmo eu acho mais difícil. Lá você corre no meio do deserto, porém é no asfalto, tá? Então você corre o tempo todo no asfalto, o que é ruim, né? Tá? Então o mais difícil lá é a temperatura e o ar seco. É muito seco, muito, muito. Porque lá Peraí que a Estela tá voltando acaba aí. no lugar mais alto. Oi? Voltou? Não, pode voltar. Vai. Voltou, vai. Tá. Então você sai do lugar mais baixo e você termina até no ponto mais alto dos Estados Unidos. E o Vale da Morte, ele é uma parte do deserto de Mojave. Então lá ele é muito quente de dia e ele também é quente de noite. E não é assim, de noite cai a temperatura. Não cai nada a temperatura de noite. Foi quente do mesmo jeito. Foi terrível, assim. Mas eu fiquei feliz porque eu cheguei entre as 10, né? As 10 mulheres ali. E eu fui a 7ª. A única brasileira, né? Ou não? Nessa eu fui a única brasileira. Hoje, comigo, nós somos em 7 brasileiras que concluíram, né? Que foram lá e fizeram a Badwater. Então, foi importantíssimo, assim, para mim. Eu fiz em 39 horas, eu fui mais rápido do que eu fiz a BR aqui. É uma prova desafiadora, que termina depois de quase 200 quilômetros com 20 quilômetros de subida. Pensa. Legal. O pessoal está falando aqui que a Ju Milheiro, a Juliana, né? Milheiro aí vai seguir seus caminhos aí, vai fazer a Badwater aí depois. Tomara. Se ela fizer, eu vou ter que... aí para você, Ju. Se ela fizer, eu vou ter que treinar com ela, porque esses amigos, eles treinaram tanto comigo. Sem os amigos, não dá, viu? Eu lembro muito bem, a Arielle, a Ju, Tamanduás, o Adalto, isso. Legal. A Milena, que treina comigo há 7 anos, Rogério. 7 anos, pensa. Tá me aguentando. É uma grande amiga também. Enfim. O legal da corrida é isso, né? A gente faz as amizades, criam-se os núcleos, né? E que a gente leva aí pro resto da vida inteiro, né? Cria laços, né? Cria laços e, poxa, e a gente leva aí pro resto da vida. E isso é o maior legado, né? Que quem trabalha com corrida ou quem faz a corrida, né? A Arielle já fala que é medo aí, mas Arielle... Você sabe, Estela, que a Arielle participa das minhas lives e, cara, é muito engraçado, porque ela escreve umas paradas, eu tenho que me concentrar aqui. Senão fica dando risada. Aí eu fico dando risada. Ô, Estela, e me fala o seguinte, teve muita gente que leu o livro do Dan Karnazes, né? E lá no livro dele ele falava, cara, que ele corria e o tênis ficava mole e tal. Isso acontece de verdade? Aconteceu com você? Na Badwater, né? Você sabe que ele desmaiou, né? Você sabe que a primeira vez que ele foi fazer lá, ele não terminou, ele desmaiou, tá até no livro dele. Não sabia. Inclusive eu li o livro dele e fiquei super feliz, porque quando eu li o livro, eu já ia fazer a prova. Então, assim, foi muito legal. Você lê uma história e saber que você vai fazer parte daquilo, né? Olha, eu acho, na época que ele fez, dependendo do equipamento que ele usou, acho que isso pode ter acontecido sim. Lá nos Estados Unidos, eu vi que muitos atletas usavam um tênis com um solado mais alto, né? Que é o Roca, que o pessoal está começando a estar usando aqui no Brasil. Não é meu tênis preferido, mas eu levei um tênis desse, porque durante o dia eu corri com ele. Porque eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, vai derreter o meu tênis. Mas não aconteceu isso não. Com o equipamento que tem atual, acho que isso não tem como acontecer.
porque você já vai usar um equipamento preparado para a temperatura que vai estar. Porque é muito calor e o asfalto ele vai estar numa temperatura maior ainda. Então, durante o dia, eu corri com um tênis mais alto para evitar isso. Durante a noite, não, eu usei os tênis que eu já usei no treinamento aqui no Brasil já mesmo. Então, não aconteceu não. Legal. Estela, qual a importância de uma boa nutrição, né, para você alcançar seus objetivos? Porque a nutrição hoje em dia, ela é tão importante quanto o treinamento, né? E eu tive a oportunidade de estudar muito aí nessa pandemia, né, ficando em casa e tal. E você vê que a nutrição está cada vez mais em foco quando a gente pensa em performance, né? Como é que você lida com a nutrição? Para você é difícil, é fácil seguir uma dieta? Enfim, como é que é isso? Você conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir tudo? Consegui. Show. Quando você vai correr 5 quilômetros, que você quer perder peso, você quer perder gordura, você perde. Eu não sei, mas eu acredito que a corrida seja o método mais eficiente para você queimar gordura hoje. Porém, Rogério, chega uma hora que o seu organismo, correndo, ele não queima só gordura, né? Ele vai queimar também outras coisas que são benéficas para o seu organismo. Então, com o treino para uma ultra, até para uma maratona, acho que até para uma meia maratona, um treino ali disciplinado, você tem que suplementar. Primeiro para você ter energia e também para suplementar isso que você perde junto com a gordura. Então, em todas as provas, desde o início eu te falei, eu já segui a nutricionista, eu já fui procurar um educador físico logo de cara, eu nunca corri assim ao léu, que nem doida, não, nunca. E a nutrição, para mulher, eu acho que para homem também, mas mulher, semana que vem eu vou fazer 46 anos. Mais do que nunca eu preciso de um acompanhamento nutricional. Porque eu preciso suplementar talvez algum hormônio, preciso me alimentar e saber o que eu vou comer antes da prova, o que eu vou comer depois para repor. E isso a gente não aprende do nada, só lendo. A nutrição acho que eu não sei em porcentagem, mas é uma boa parte do sucesso. Eu acredito nisso também. A Arielle contou um segredo aqui, que você comeu batata frita na véspera da maratona, por isso que você não foi Eu não sabia disso na época. Longa história. Longa história. Tem russo, tem inglês no meio, umas doideiras. Que bom. Estela, eu queria que você me falasse agora qual o pior perrengue que você já enfrentou aí nessas suas aventuras. Porque a gente fala muito das coisas boas, né? Mas os maiores aprendizados vêm nas coisas mais difíceis, né? E qual foi o perrengue maior que você já passou em treino, ou de repente numa prova aí, para você compartilhar isso? Olha, na primeira prova longa que eu fiz, eu ia ter uma parte que eu ia correr à noite, que foram os 95 quilômetros na Uai. E eu lembro que eu cheguei lá na prova de noite, troquei de roupa, catei minhas coisas, que eu fiz Survivor, né? Então catei meu equipamento, coloquei minha lanterninha e saí toda pimpona pra correr, sozinha ali e tal. Quando acabaram as luzes da cidade, que eu acendi minha lanterninha, Rô, a lanterninha não iluminava nada. Não iluminava, era uma lanterna assim, qualquer, de cabeça. Não era um equipamento adequado, só que eu não sabia. Eu tive que sentar lá e ficar esperando vir algum atleta com uma iluminação. E eu tava no pique, eu queria correr, sabe? Fiquei paradinha lá esperando chegar alguém. Quando eu vi de longe uma pessoa, parecia um Fusca, iluminando tudo assim. Quando eu cheguei, para você ter uma ideia, quando eu cheguei na prova, os outros atletas deram risada comigo. Eles, como você vem numa prova dessa, com uma lanterna dessa? E eu não sabia. Então, o uso do equipamento, se não aparecesse nenhum, se eu tivesse uma distância muito grande, eu ia ficar lá horas, entendeu? Então, eu tive que acompanhar esse atleta para usar a luz dele para conseguir terminar a prova. E perrengue, assim, nunca aconteceu assim, eu nunca tive nenhum problema assim que muitas pessoas têm com machucar pé,
fazer bolha, ter que fazer curativo, eu nunca tive isso. Mas eu tive um perrengue intestinal num treino para Badwater, que foi no Dia dos Namorados, na noite, que tem uma história, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero virar motivo de chacota, tá? Sim. Mas eu tive, assim, e tava de madrugada, tava assim, a chave do carro, tive que me virar, entendeu? Foi uma grande piada, uma grande piada. Isso daí acontece na vida de um corredor, né? Mais importante é Tem, exatamente... das provas Fala aí, fala também, aí. e de prova, o perrengue maior que eu passei foi da Argentina, porque eu fui para a Argentina para fazer 160 quilômetros. Tive que fazer 110 e voltar bem feliz para casa, viu? Porque, Rô, na Argentina foi a pior prova, assim, não que a prova seja ruim, não é isso. A mais difícil que eu já fiz na minha vida. Tirando a Badwater foi difícil por conta da temperatura, mas lá na Argentina foi tudo difícil. Então lá eu passei perrengue com frio, eu tive começo de hipotermia, eu passei perrengue por estar sozinha, então tive umas neuras, umas alucinações assim doidas. Eu caí assim umas 7 vezes. Eu de parar assim no meio do pato, do escuro da floresta e chorar, mas chorar uns prantos. Então foi uma prova que eu vou ter que voltar lá e fazer de novo agora que eu já estou um pouco mais amadurecida. Eu acho que eu vou voltar e fazer Foi a melhor. El Cruce? Não, Não, foi a foi a La El Mission. Cruce? La Mission, Foram é 12 horas de chuva. Eu também não tinha o equipamento, tá vendo? E como equipamento é importante. Eu não tinha equipamento, então a chuva molhou minha mochila, molhou a roupa que eu tinha para trocar, molhou meu colchão, se eu tivesse que dormir não ia dar certo. Olha, passei altos perrengues lá. Aí eu fiz o 110, me dou por feliz, mas eu vou ter que voltar lá. Vou ter que voltar lá para fazer o 160. Que bom, estaremos vendo aqui, acompanhando você. Você sabe que uma vez o Jabá me contou que foi para os Estados Unidos treinar lá para aquela Arrowhead lá. E aí que ele foi fazer aquela prova também na neve. Lá você pensa em fazer algum dia essa prova na neve? Ou... É inevitável não pensar, porque com ela eu fecho a Copa de ultramaratona, né? São 3 provas, eu já fiz 2. Então não sei, eu vou ter que Pô, ir, eu acho. vai ter que ir, vai ter que ir. Vamos torcer para você ir, então. E aí ele falando, cara, que aí chegou lá com uma bota que não era bota para prova. E o cara falou, você tá maluco, negão? Correr com essa bota aí você não vai completar, cara, tal. O E é muito equipamento é importante essa importante. estratégia. Sim, sim. Eu tenho certeza que se eu tivesse com a calça, a prova d'água lá na La Mission, eu teria terminado, teria feito o percurso correto. Porque eu fiquei muito tempo molhada, da cintura para cima, eu usei todos os equipamentos que eles não te deixam largar se você não tiver. E a calça eles não exigiram e eu falei, não vai precisar. 12 horas de chuva, pensa nisso. Então passei muito frio, foi muito difícil para mim, assim. Estela, como é que é a alimentação nessas provas? Você come comida mesmo? Você toma água correndo? Como é que é? Sim. Conta um pouquinho. Ó, você sabe que eu acho que eu não consigo fazer uma maratona super rápido, porque eu não consigo tomar gel e tomar água correndo, né? Eu tenho que dar uma paradinha. Então isso é uma dificuldade que eu tenho. É assim, eu me alimento super bem antes da prova. Nos 2 dias anterior à prova, eu só vou ingerir aquilo que eu não aconselho para ninguém, que é sódio, açúcar e carboidrato. Porque eu preciso ter um estoque disso no meu corpo. Então, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos para Badwater uns dias, foi uma beleza, né? Comi tudo que não deve, gordura, sal, doce. E durante a prova, Rô, eu não consigo terminar uma prova se eu não tomar uma coquinha, viu? Eu não bebo refrigerante no dia a dia, mas no final, na prova ali, ela te dá um gás. E os suplementos, né, que a nutricionista passa. Às vezes, cafeína, lá na Badwater eu tive que suplementar muito sal. Então, eu tomava cápsula, mas eu também ingeria líquidos com isso. Eu não comi nada sólido lá. Eu só consegui tomar uma sopinha na segunda noite. Segunda noite, isso. Então depende. Mas você tem que comer uma coisa rápida e tem que comer uma coisa prazerosa, uma coisa que você gosta. Porque não dá pra você comer uma coisa que é saudável, mas que você não vai conseguir mastigar, não vai conseguir engolir. Uma batata frita é sonho. É sonho.
Coca-Cola numa prova dessa, geladinha, geralmente o olho até brilha, né? Brilha, brilha, brilha. Não tem jeito, a Coca faz parte. Não, é legal. E isso que você está falando é exatamente uma coisa que se chama, uma condição que se chama supercompensação, É, né? isso Você mesmo. aumentar do ponto de vista fisiológico todos os seus estoques aí de carboidrato, enfim, para que você possa fazer a prova aí com menos Com sofrimento menos. do O que com alimento, menos o alimento faz diferença. Em mais de uma prova, a hora que eu sempre falo quando eu escrevo a coluna, né, que eu escrevo no blog do Vitor Prats, na resenha esportiva. sim, Aliás, fez 8 anos de esse blog. É, parabéns pro Vitor. Isso. conheço o É Vitor, isso. lá da rádio também. Isso. É, eu sempre falo que a gente morre e ressuscita várias vezes numa prova longa dessa. E um doce, eu vou te dizer, o doce é o que te faz ressuscitar. Uma Coca-Cola, o alimento, ele alivia muito, ele te dá um prazer muito rápido. Então, o alimento é muito importante. É porque você precisa de carbo, né, ô Estela? Você Precisa. precisa de glicose ali na veia. Ô Estela, você falou dessa coisa aí de você ter visto, ter delirado ali. Como é que foi Você sabe, delirar isso? você sabe que lá na La Mission foi a primeira prova que eu fiz que é realmente autossuficiente. Porque aqui no Brasil você faz o Survivor, você manda as bags. Então, assim, eu vou parar no quilômetro 100 e vou trocar de roupa, vou pegar outra lanterna. Você tem lá. Na La Mission não tem nada disso não, meu amigo. Eu tive que largar com um peso de 8 quilos na mochila, tá? Então você tinha que carregar tudo, a roupa que você ia trocar, o que você ia comer, tudo, tudo, tudo. Então foi uma experiência e tanto. Você vê que fala, nossa, isso sim é que é a prova autossuficiência, você se dana, né? E você carregar tudo, você tem que usar tudo isso lá na hora, é a grande dificuldade. Primeiro o peso que você carrega e saber o que você vai ter que usar lá. Então, é uma experiência, né? Você ser autossuficiente de verdade. Você não ter um carro, por exemplo, você correr com o carro do lado e, agora eu tô com frio, você tira a roupa, agora eu tô com calor, é um luxo. É bom, não diminui o seu esforço físico, não é isso, mas é um conforto que numa prova autossuficiente faz a diferença. É muito difícil. Não, Sobre isso que você está falando da alucinação, eu fiquei muito tempo sozinha nessa prova. Você larga todo mundo, mas vai indo. Fiquei sozinha assim, tipo horas. Que eu pensava assim, será que eu errei o caminho? Só que é muito bem demarcado. Eu olhava, escureceu, né? Falei, não, eu tô no caminho. Daí eu andando, eu falei, esse gatinho preto tá fazendo aqui nessa montanha, porque não é perto de nada. É na montanha mesmo lá. E que esse gato? Toda hora esse gato. Ainda bem que eu tenho esse gato. Aí eu passava assim, você já me alcançou, hein? Quero ver se me pegar. E andava, fiz a prova inteira com esse gato. Rogério, como é que tem um gato no meio lá dos Andes, lá na Andes, minha Suíça? Não tem um gatinho lá, você entendeu? Mas, enfim, ele me acompanhou a prova inteira. E isso acontece, né, Estela? Uma vez eu fazendo uma corrida de aventura, cara, a corrida de aventura são 4, né? Um navegador, enfim, tem que ter uma mulher na equipe. E a gente passou no meio de uma floresta e só com a headlamp, né? Que é a lanterna de cabeça que você fala aí e tal, navegando no meio de uma floresta. Só que a gente já estava no segundo dia, 48 horas ali, a prova era de 300 quilômetros. Pô, chega uma hora assim que a gente começa a ouvir risada. Pô, para de rir. Aí um fala pro outro, né? Para de rir. Mas eu não tô rindo. Quem tá rindo e tal? Sabe? Pô, mas quem tá rindo aí? Você que tá rindo, mas é risada de mulher. Eu não tô rindo, não. Aí todo mundo sai correndo, cara. Era a alucinação coletiva, né? Porque você fica ali. Não, fica mesmo. E a floresta, ela produz umas ilusões, né? De você olhar, você acha que tá longe, e agora que você bate a lanterna, você tá perto. E você sabe uma coisa, eu tomei uns tombos lá, porque era tudo muito molhado, né? E chega uma hora que eu falo assim, meu Deus, que eu tenho a capacidade de entender que eu cheguei no meu limite.
que eu saiba a hora de parar. Me deu uma luz, eu pensava nisso. E aí eu caí uma, caí duas, caí três, caí quatro, caí cinco. Eu falei, não é possível. Eu preciso receber um sinal que eu tenho que parar. Rogério, caí tanto lá. Eu não me machuquei, não quebrei nada. Mas chegou uma hora que eu tava lá chorando, assim, ai, o que eu vou fazer? Porque o posto, eu tinha que andar mais uns 10 quilômetros para chegar. E apareceu um atleta argentino que apareceu, me acompanhou até o posto, e o nome dele era Ariel, você acredita? Nome de anjo! Eu falei, puxa, eu pedi tanto um sinal, apareceu um anjo para me ajudar. E aí foi bom que ele me ajudou, a gente foi conversando e cheguei até o próximo PC, assim. Mas alucinar essa prova. E também em prova muito longa eu não durmo, né? É uma característica minha, assim, eu prefiro não dormir para acabar o quanto antes. Então, enquanto o pessoal tá dormindo, eu tô lá. Já na UAI, uma vez, eu descansei assim uns 20 minutos, meia hora. E na BR também eu deitei no banco da praça lá, para eles limparem o carro e tal. E fiquei uns 20 minutinhos assim. Mas dormir mesmo eu não durmo. Então são muitas horas. Então chega no final, eu já tô vendo o que eu acho que eu tô vendo e não tem nada, sabe? Então essa coisa da alucinação, ela existe sim. Eu acho que tem gente que consegue dormir fácil e tem gente que não dorme. Estela, Hum. a gente está chegando ao final lá da live aí. Passa rapidinho, né? Passa E mesmo. eu queria que você falasse dessas 5 coisas importantes que eu anotei aqui e eu vi que você falou, mas resumindo aí, o que você acha que são as 5 coisas mais importantes para um corredor ter para que você possa alcançar os objetivos, enfim, seja eles quais forem, né? Se for correr uma prova de 5 quilômetros ou até chegar num nível de ultra como você. Bom, eu não sei se a ordem vai tá certa, mas eu acho que a pessoa primeiro ela tem que estipular um objetivo palpável, né? Então, se ela corre 5, ela não pode falar ano que vem vou correr 300. Não. Ela tem que usar uma lógica. Se ela quer correr 300, ela tem que ir aumentando aos poucos. Então, acho que ela tem que escolher bem o objetivo dela. E ela tem que entender que esse objetivo é a longo prazo. Então, ela tem que ter um treinador, uma pessoa que eu não sei nada de fisiologia, eu não sei nada. Então, eu sigo a planilha bonitinha ali. Meu treinador tá vendo. Se eu reclamar do treino semana que vem, eu vou levar a bronca, hein? Então, ela tem que estipular bem o objetivo, ela tem que ter esse treinador, tá? E ela tem que seguir o que o treinador vai falar, porque senão não adianta. Porque o treinador, ele passa a planilha, né, Rô? Mas se o atleta não faz, não adianta nada, né? A saúde, então, acompanhar nutricionista, médico e tudo mais. E esse sonho, esse objetivo, ele tem que ser casado com a vontade da pessoa. Tem que ser um sonho real dele. Não pode ser o sonho do grupo, o sonho do outro. Não pode. Tem que ser algo dele. Porque se esse sonho não for real dele, ele não vai ter a força mental que ele vai precisar para concluir. Então é um conjunto, é o treinamento, é a saúde, é a força física e a força mental. E eu anotei aqui também, Estela, que é esse trabalho multidisciplinar que Então você que faz acaba muito entrando. bem, né? Porque a saúde vai estar um médico, nutricionista. E eu até brinco com o Dr. Luiz, porque além de médico, ele é meio psicólogo, né? Porque eles falam, acho que essa semana eu não treinei bem, acho que tá faltando alguma coisa. Eu tenho também nesse multidisciplinar que você falou, eu tenho o fisioterapeuta, o Dr. Leandro Resch, que me acompanha desde a minha primeira dorzinha na canela, que também é um psicólogo, eu falo que ele também é psicólogo. E é muito bom, né? Porque você vê, Rogério, eu não tive lesões. Eu nunca fiquei parada, tô lesionada. Eu já tive uma dor, uma inflamaçãozinha, uma lesão mesmo, não tive até hoje. Por quê? Porque eu sinto uma dorzinha, eu paro na hora. Eu tenho medo, sabe, de me machucar. Então eu paro e já vou ver o que é. Então esse interdisciplinar é um segredo também, né? Olha a Edna aí, faz tempo que eu não vejo ela. Edna, um beijo para você. Já foi aluna da FIT também. Essa equipe aí multidisciplinar é muito importante.
E tem uma coisa, Estela, que eu vou falar para você, que você não mencionou, mas também é muito importante. Você ter exatamente um treinador de acordo com os seus objetivos. Porque você está com um profissional que tem a experiência para te ajudar lá, vai fazer uma grande diferença nisso também, né? E eu acho que isso foi muito importante também na sua trajetória aí, de você saber ter essa diferença, né? Porque a experiência conta muito nesse momento, né? Quando você vai buscar esse objetivo aí. Antigamente eu não entendia isso. Hoje eu entendo muito mais como treinador que às vezes o atleta ele precisa mudar de treinador para pegar novas experiências e para ter alguém com a experiência para te fazer chegar lá, né? Ali esse conhecimento com essa prática. Eu acho que a mudança ela é enriquecedora, né? E é muito bom mesmo. Eu vejo isso até na minha formação que eu fiz aí nessa pandemia, que eu achei interessantíssima e é muito importante mesmo. Estela, eu queria terminar aqui dizendo que eu admiro muito você, que você é uma atleta sensacional. Muito obrigada. Uma amiga aí, uma referência. E que bom que a gente pode ter pessoas próximas a gente aí, de você, para compartilhar toda essa experiência e vivência que você tem aí para o público do mundo aí, né? Porque agora nessa pandemia não é só Piracicaba, é o mundo, né? Você vai para o Rio de Janeiro, você vai para tudo quanto é lugar. Então, obrigado de Eu que agradeço. Você. Agradeço a todo mundo que assistiu aqui, que participou. É uma aventura, né? Você está correndo por uma aventura. A gente não sabe como que vai estar o mundo, a gente não sabe o que a gente vai poder correr ano que vem. Então, tá difícil até para treinar, né? Show, que bom. Obrigado aí, pessoal, todo mundo, que eu tenho que encerrar antes de... Senão, se cortar, se o Instagram corta a live, eu não consigo salvar. Falta um minutinho, mas obrigada todo Rogério. mundo aí, pessoal. Estela, mais uma vez, obrigado. E, enfim, eu também fico à disposição aí sempre, minha querida. Eu também. Se alguém tiver dúvida, pode me procurar que eu converso. Um beijo. Show. Obrigado, Ju, o Peterson aí, a Ari, enfim, todo mundo aí. Alstamanduaz, o Peterson, meu treinador, Thiago Arbex, que não está aqui, mas ele é meu educador físico de todo o tempo. O blog do Vitor Prats. Vai sair coluna amanhã, vou escrever coluna e texto para vocês. Obrigada, Show gente. De bola, pessoal. Obrigadão aí para todo mundo e até a próxima. Quem quiser aí, siga a Universidade do Corredor aí, que eu vou colocando dicas ali sobre corrida. Estela, beijão, minha querida. Até mais, tchau.